Fala, turma! Vamos entender aí um pouquinho desse teorema da soma dos ângulos internos de um triângulo, né? É bem facinho, eu coloquei aqui em destaque, né? A soma dos ângulos internos sempre é 180 graus, né? Independente do formato do triângulo. Se a gente tem um triângulo isósceles, um escaleno, um triângulo equilátero, um triângulo acutângulo, obtusângulo, não importa o formato do triângulo. Se ele é um triângulo retângulo, toda a soma dos ângulos internos de um triângulo é sempre 180 graus, tá? Assim como nos quadriláteros a soma das 360, ok? E aí a ideia é essa, né? Se nós pegarmos um quadrilátero e repartirmos ele em duas partes iguais, nós podemos formar dois triângulos. E aí é por isso que a soma dos ângulos internos de um triângulo dá 180, porque ele é a metade de um quadrilátero, né? Que tem aí a sua soma 360. Bom, gente, então vamos pegar aqui, eu coloquei um exemplo, nós vamos fazer dois exemplos, né? Esse primeiro, que está bem mais facinho, a gente tem aqui, ó, um triângulo. Nós temos um ângulo de 70 graus aqui na esquerda, um ângulo de 40 aqui no topo, no cume do triângulo, e aqui a gente tem um ângulo X, né? Ou seja, a gente tem que calcular o valor desse ângulo X aqui, saber qual que é o valor dele. E aí, para a gente calcular o valor dele, a gente vai utilizar esse princípio, né, da soma dos ângulos internos de um triângulo ter que dar 180, né? Então vamos montar a nossa equaçãozinha bem simples, né? Eu sei que 70, né? 70 mais 40 mais esse ângulo X, a soma dos três tem que dar sempre 180 graus, tá? Então 70 mais 40 vai dar 110 graus, né? Somando aí os termos semelhantes, né? Número com número, deixa a letra sozinha, porque ela não tem nenhuma outra letra ou uma outra variável para somar. Então aqui a gente tem uma segunda linha de conta, 110 mais x igual a 180. Vamos isolar a nossa variável x passando o nosso 110 para o outro lado, né? Então x é igual a 180 menos 110, né, galera? Isso daqui é uma equação do primeiro grau, né? A gente isola a nossa variável, né? Troca as operações quando a gente passa o número de cá para lá, né? Enfim, 180 menos 110, portanto, o nosso x é igual a 70 graus, ok? Se nós temos aqui um ângulo de 70 graus, podemos chegar à conclusão de que esse triângulo aqui é um triângulo isósceles, né? A gente tem aqui dois ângulos iguais e um diferente, né? Assim como os lados também. Então aí nós temos as características de um triângulo isósceles, tudo bem? Bom, galera, esse exemplo aqui é um exemplo prático, né, do que a gente viu agora sobre aí a soma dos ângulos internos de um triângulo, né, de dar 180. Então vamos tentar resolver esse exercício aqui que eu escolhi, tá? Então aqui a gente tem um ângulo de 30 graus, nós temos um ângulo de 70 graus e um outro de 30 aqui, ok? Ele quer saber qual é o valor desse ângulo X aqui, ó, que eu vou pintar de vermelho. Pronto, vamos calcular esse ângulo central aqui, esse ângulo X. Aliás, um ângulo fora, né, externo à figura. Só para comentar, essa figura aqui ela é um quadrilátero, né? Tem 4 lados. Muito bem, gente. Então, vamos utilizar a seguinte estratégia. Vamos fechar essa figura aqui, ó. Vamos traçar uma linha para a gente transformar essa figura num triângulo, né? E aí nós vamos ter esses pedacinhos aqui, ó, que eu estou pintando de azul, como ângulos desconhecidos, que a gente não sabe o valor, né? Vamos chamar eles, então, de ângulo alfa. Como aqui tem 30 e aqui tem 30 também, então ao fechar essa linha eu posso dizer que esses dois ângulos aqui também são iguais, tá? Então vamos chamar os dois de alfa. Bom, então vamos usar o princípio da soma dos ângulos internos ser igual a 180 para esse triângulo maior aqui, ó, o triângulo inteiro, tá? Ou seja, este ângulo mais este, a soma dos três tem que dar 180. Ou seja, nós temos aqui então, ó, 30 mais alfa. Vamos colocar aqui, né? Deixa eu fazer de vermelho, para ficar melhor.
visualizar, então aqui você tem 30 mais alfa, que é esse outro que também tem 30 mais alfa, 30 graus, né? Vamos botar o graus, mais alfa, mais esse outro ângulo aqui de 70 graus, a soma dos três tem que dar 180, tudo bem? Bom, vamos somar os termos semelhantes. Aqui a gente tem 30 mais 70, né? Isso daqui dá um total de 130, né? 70 mais 30 dá 100, mais esses 30 fica, então, 130. Então, 130 graus, mais, nós temos dois alfas, né? Um alfa mais um alfa vão dar dois alfas, igual a 180 graus, beleza? Legal. Vamos isolar então a nossa variável. Isso daqui virou, essa segunda linha de conta virou uma equação do primeiro grau, né? A gente tem aqui uma equaçãozinha do primeiro grau, ao encontrar o valor do nosso alfa, nós temos que procurar isolar ele. Então vamos passar o 130 lá para o outro lado, trocando de operação, né? Então vai ficar aqui o 2 alfa sozinho, igual a 180 graus menos 130 graus. 2 alfas é igual a 180 menos 30, então aí nós temos um total de 50. Alfa é igual a 50 dividido por 2, que aí nós chegamos ao valor de alfa igual a 25 graus, ok? Bom, descobrimos então esse valor aí, né, de alfa, mas ainda nós não descobrimos o valor do x. Vamos utilizar esse mesmo princípio agora para esse ângulo aqui, eu vou fazer até de outra cor, para esse ângulo menor aqui, esse ângulo que está na base do triângulo total, né? Seria que esse triângulo aqui com a base azul, esse ângulo x, né? Dois ângulos de alfa e um ângulo de x, esse daqui que eu estou circulando, ó. A soma desses três ângulos também tem que dar 180. Então a gente tem, ó, alfa mais x igual a 180, né? Alfa mais x tem que dar igual a 180. O valor de alfa é igual a 25 graus. Nós calculamos isso no outro, na outra continha. Então vai ficar aqui, ó, 25 mais x é igual a 180. Opa, 180. Então aqui vai ficar 50 graus mais x igual a 180. X é igual a 180 menos 50, que aí o nosso valor então, x igual a 130, né? 130 graus, ok? Tá aí. Bom, gente, além da soma dos três ângulos internos da 180, nós temos aí também o teorema do ângulo externo, tá, galera? Olha aqui, ó. Ângulo externo em um triângulo, né? Eu deixei aqui em destaque esse teorema, ó. A medida do ângulo externo é igual à soma das medidas dos dois internos não adjacentes a ele, tá? Então vamos explicar isso aqui na prática, né? Eu coloquei aqui um desenho de um triângulo. O ângulo externo de um triângulo seria esse alfa aqui, ó. Ele é um dos ângulos internos, perdão, um dos ângulos externos, né, do triângulo. Externo por quê? Porque ele está para fora, né? Aqui nós não temos somente esse alfa de ângulo externo, nós teríamos aqui também, ó, um ângulo alfa, um ângulo externo, né? Aqui também, ó, pintado de azul. Nós teríamos aqui também, ó, um ângulo externo, né? Pintado de azul também. Então são esses ângulos de fora, né? Esses ângulos que formam com a minha linha aqui, a projeção da minha linha, um ângulo que é, no caso, suplementar ao ângulo interno, ok? Aqui, esse ângulo externo azul, a gente consegue entender que ele vale 120 graus, porque ele é suplementar ao 60, né? 120 mais 60 tem que dar esse total de ângulo raso, que é 180. Então, eu sei que aqui tem 120. Da mesma forma aqui que eu sei que tem 140 graus, por quê? Porque é suplementar a 40. 140 mais 40 dá 180, que é o total de um ângulo raso, ok? Mas aqui nós não temos o valor do ângulo interno para eu conseguir decifrar ou calcular o ângulo externo, né? Então, nesse caso, a gente vai usar o teorema do ângulo externo. Alfa, o ângulo externo de um triângulo, é igual à soma dos dois ângulos não adjacentes.
ou seja, os dois ângulos que não encostam neste ângulo alfa, que é exatamente o 60 e o 40, ó. São os ângulos opostos a ele. Então, alfa é igual a 60 graus mais 40 graus. Ó. Veja que são os ângulos opostos ao ângulo que eu estou calculando. E aí eu vou fazer minha continha, 60 mais 40, então a gente chega à conclusão que alfa é igual a 100 graus pelo teorema do ângulo externo, tá, gente? E aí é claro, né, que não poderia deixar de faltar uma aplicação, né, uma resolução em exercício com o teorema do ângulo externo, né? Vamos calcular então o valor desse ângulo x e desse ângulo y, ok? Bom, primeiro o ângulo x, galera. O ângulo x, ele é um ângulo externo desse triângulo aqui, ó, que eu vou destacar em azul, ó. O ângulo x é um ângulo externo desse triângulo aqui. Então o ângulo x, pelo teorema do ângulo externo, ele é igual à soma dos ângulos não adjacentes, que seria os ângulos que não estão encostando, ou seja, o 30 e o 40. Portanto, x é igual a 30 graus mais 40 graus. Portanto, o nosso valor de x é igual a 70 graus. Certo? Então, pelo teorema do ângulo externo, já descobrimos aí o valor de x. Sabendo que aqui a gente tem 70 graus, vamos utilizar o mesmo esquema para calcular o valor do y, né? Galera, levando em conta que o y é ângulo externo desse triângulo aqui, né? Em destaque de vermelho. E aí o y, ele é igual à soma dos ângulos internos não adjacentes. No caso seria o 55 e o 70. Ok? Então, ficaria 55 graus mais 70 graus. Portanto, o valor de y é igual a 125 graus, né? 70 mais 55. Portanto, a gente tem aqui o valor de 125 graus. Tá bom? Tá aí, temos uma aplicação do teorema do ângulo externo em exercício. Beleza, gente? Tchau, tchau!